Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância, né, de confiarmos no Senhor e querermos ouvir as coisas que vêm de Deus e não dos falsos profetas, né, que falam palavras até maravilhosas, né? São palavras boas de ser ouvidas, mas não são palavras verdadeiras, não são palavras que nos levarão a arrependimento e muito menos nos levarão ao céu, porque são palavras de enganação. Quem não me conhece, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando da palavra do Senhor. Eu estou aqui em meio à natureza, né? Esqueci de trazer o repelente, tem uns pernilonguinhos, mas não esquentam não. Estão mordendo, mas é maravilha demais. Então, eu quero deixar aqui, né, uma palavra falando sobre isso. Quero começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Agradeço pela oportunidade. Lhe peço que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer, Senhor. Que essa palavra chegue aos corações das pessoas e que elas venham a entender. Que o seu Espírito Santo, Senhor, revele essa palavra em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em João, capítulo 4. Eu vou estar lendo do 1 ao 6. Diz assim: Amados, não creis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que não conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha essa palavra, né? João aqui está falando para que nós não devemos acreditar em todas as pessoas que falam, né? Até mesmo de Deus, né? Nos nossos tempos, quantas pessoas estão falando de Deus enganosamente, né? Pessoas que estão falando de um Deus que não é o verdadeiro Deus, né, da palavra, não é o mesmo verdadeiro Deus que habita no céu. Eles falam, né, que Deus nos aceita de qualquer maneira, né? Basta a gente entregar dinheiro, né, a gente pagar por shows caros e que está tudo certo. Que o nosso Deus era amor, né, que o Senhor Jesus veio, se entregou naquela cruz por amor a todos nós e que nós podemos andar de qualquer maneira. Esses aí são os falsos profetas, né, que viriam ao mundo. Então, se naquele tempo já havia, imagina hoje nos nossos tempos. Basta a gente olharmos, né, pedindo ao Espírito Santo que revele a nós o que é dele e o que não é, que a gente vai ver, né, principalmente na internet, a coisa está feia. Né? Quantas pessoas aí que estão enganando a muitos, enchendo igrejas, né, estão conseguindo encher igreja, mas por quê? Porque falam as coisas do mundo e as coisas do mundo são agradáveis à nossa carne, né? Quem que não queria viver do jeito que você pensasse e adorando a Deus, né? Ah, você pode fazer todas as coisas erradas e basta ir na casa de Deus que está tudo certo. Seria muito fácil, mas a palavra verdadeira não nos revela isso. A palavra verdadeira nos revela que nós temos que tomar a nossa cruz e aí, né, e seguir o nosso Senhor Jesus, arrancando os nossos pecados, né, parando de pecar. Aquelas coisas que fazíamos no passado não devemos fazer mais, né? Mas o falso profeta, ele não prega isso. Eles vão pregar coisas, né, que infelizmente serão agradáveis a todos que ouvem. E aí,
como você saber, né, se uma pessoa é de Cristo ou não? Se você falar, né, a palavra de Cristo do jeito que ela é, falando que o nosso Senhor Jesus veio aqui, se entregou na cruz por amor a cada um de nós e que devemos o seguir. Se essas pessoas crerem, né, aceitarem aquilo ali, aceitar a sã doutrina do nosso Senhor, que é andar em conformidade com a palavra dele, essas pessoas são de Cristo. Agora, aquelas pessoas que você falar que o nosso Senhor Jesus veio aqui e que nós devemos o seguir, e elas não aceitarem, essas pessoas não são de Cristo, essas pessoas são do mundo, e eles querem ouvir coisas do mundo. E tem religiões, né, que pregam as coisas do mundo, que são agradáveis, aonde fala que você não precisa se casar, basta você juntar, os namorados podem dormir juntos, você pode beber, você pode ir ao carnaval, você pode ir a festas juninas, né? Você pode ir a todo tipo de coisas que desagradam a Deus. Basta de vez em quando você ir a um culto, você levar seu dízimo, levar sua oferta, está tudo certo para Deus. Mas nós sabemos que isso daí é mentira, né? Isso é enganação de Satanás. Infelizmente, essas palavras estão levando muitas pessoas à perdição, muitas pessoas que chegarão diante de Cristo e vão falar: Senhor, mas eu fui à sua casa, o nosso Senhor não irá se reconhecer. Mas por quê? Elas deram ouvido ao falso profeta. Elas quiseram viver a vida terrena aqui de baixo. Eles quiseram viver em conformidade com as coisas desse mundo e não com as coisas vindas do nosso Senhor. E aí, com isso, não serão reconhecidos. Por quê? O nosso Senhor Jesus, quando ele chega em um local, quando ele chega em um coração, ele transforma aquela vida, né? Aquilo que era velho se faz novo, né? Todas as coisas são renovadas, principalmente a vida daquela pessoa, né? Se ela cometia pecados, ela passa a não cometer mais, mas por quê? Por amor ao nosso Senhor Jesus. Essa é uma vida de transformação ao Deus Todo-Poderoso, mas isso daí só é possível aquelas pessoas que ouvem a palavra verdadeira, aquelas pessoas que seguem ao Espírito Santo de Deus e não aos falsos profetas que pregam as coisas aqui da terra, pois sabemos que as coisas aqui da terra são passageiras, um dia irão passar, mas a eternidade, essa é eterna, e nós temos que estar, né, em espírito com o nosso Senhor Jesus ligado para entendermos a importância de andarmos em conformidade para que assim venhamos ser salvos. Essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui, que nós não demos ouvido aos falsos profetas, mas que nós pedimos todo dia ao Espírito Santo que nos revele a palavra dele em nosso coração, que a gente busque, né, templos, busque igrejas, pessoas que falam verdadeiro evangelho, que nós queiramos ler a palavra do Senhor para que a gente não venha ser enganado, né, para que a gente não venha ser mais um que estará ouvindo a palavra, mas não vai ter salvação. Que nós venhamos entender que nem todo mundo que fala de Cristo é de Cristo, que nem todos que falam de Deus são de Deus, que nem todos que dizem serem pastores, né, ou pregadores pregam o verdadeiro evangelho. Eles estão pregando as coisas terrenas e essas coisas terrenas, infelizmente, destruirão a muitos. Assim foi no passado, assim será no nosso presente, e enquanto houver a terra, vai continuar existindo os falsos profetas. Cabe a nós acreditarmos naquele, né, que é verdadeiro, principalmente o nosso Senhor Jesus, que deixou, né, a palavra aqui, várias pessoas as escreveram, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente não fôssemos enganados. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e guarde em seu coração. Não dê ouvido aos falsos profetas, mas procure estar ao lado daquelas pessoas que pregam o evangelho verdadeiro, que prega aquele evangelho de transformação, aonde Cristo não nos aceita do jeito que nós somos, nosso Deus não nos aceita do jeito que somos, mas nós temos que ter Cristo verdadeiramente em nosso coração para que o nosso Deus nos aceite. Ele tem que olhar do céu, ver o Espírito Santo em nosso coração, ver uma vida transformada através do nosso Senhor Jesus, aí sim nós seremos aceitos, mas não por nós,
mas por tudo que o nosso Senhor Jesus fez e por tudo que nós cremos, né? Tudo que nós acreditamos que Ele fez, e assim vem a salvação. Então que Deus te abençoe, não seja enganado pelos falsos profetas, eles estavam no passado, eles estão aí, eles sempre estarão aí. Cabe a nós, né, pedirmos ao Espírito Santo que nos dê discernimento da palavra verdadeira. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da importância de buscarmos a Ti verdadeiramente, tendo entendimento que existem os falsos profetas aqui sim, mas também existem os verdadeiros. Então que nós venhamos querer ouvir a sua palavra que vem do céu, seja dura ou seja suave, mas que não seja palavra, Senhor, para nos mantermos em conformidade com a carne, mas que nós andamos segundo o seu Espírito. Abençoe a cada um, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.